Amém? Livro de Atos, capítulo 7, a partir do verso 54. Você encontrou aí? Vamos lá. Diz assim: quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes essa gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Atos capítulo 8, verso 1. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Amém? Senhor, nós estamos diante do Senhor, diante da sua palavra, e o nosso desejo agora, Espírito de Deus, é que a sua palavra testifique e ministre sobre nós. Que o Senhor venha sobre nós e que as verdades do seu reino sejam construídas dentro de nós. Nossos corações estão abertos àquilo que o Senhor deseja e tem e quer ministrar sobre as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Amém. Querido, se você volta no capítulo 6 do livro de Atos, no capítulo 6, você vai ver lá um momento em que a igreja passa por uma necessidade. É a necessidade que faz com que os apóstolos instituam diáconos, homens que vão servir as mesas, servir a igreja. Dentro dos diáconos escolhidos, Estevão era um desses homens. Estevão era um dos diáconos que foi levantado na igreja. Dentro do capítulo 6 ainda, no verso 8, se você quiser acompanhar e quiser voltar, Atos capítulo 6, verso 8, você vai ler o momento em que o escritor de Atos vai relatar que por meio de Estevão, óbvio que pela ação do Espírito Santo, mas através da vida de Estevão, milagres, sinais e prodígios eram realizados. E ainda dentro do capítulo 6, dentro dessa ideia, o capítulo começa a tratar sobre a vida de Estevão. Dentro dessa ideia você vai ver que algumas pessoas se levantam para falar contra Estevão. Se levantam para dizer: olha, esse camarada está falando contra Moisés, contra a lei, contra este templo. E eles ainda conseguem falsas testemunhas para falar contra Estevão, ao ponto que Estevão é colocado então frente ao conselho. Ele é levado ao conselho, as testemunhas estão ali acusando ele, né, de um crime contra a figura de Moisés, de um crime contra o templo, de blasfêmia, e Estevão está agora diante do conselho. E o conselho começa a ouvir, então a gente entra agora no capítulo 7 de Atos, e geralmente as Bíblias colocam lá como título do capítulo 7, a defesa de Estevão. E aí você começa a ler o que Estevão agora começa a falar diante do conselho. E no início da fala de Estevão, aparentemente, você realmente tem um discurso de defesa.
Ele começa a falar a respeito da história daquele povo. Ele volta lá, fala dos patriarcas, ele fala de Moisés, e ele vem construindo, né, uma linha de raciocínio que aparentemente vai mostrar para aquele conselho o seguinte: ele conhece a história, e ele não só conhece, como respeita a história. Então você começa a ler e você vai percebendo que Estevão vai colocando essas ideias. Mas tem um momento na leitura do capítulo 7, que uma chave vira, que a coisa dá uma mudada, e você percebe que, na verdade, o discurso de Estevão não é tanto assim um discurso de defesa, mas é alguém que está ali sem medo algum, se posicionando, e é um discurso de acusação. Tem um momento lá que você vai ler, e Estevão, diante do conselho, vai dizer: vocês têm dura cerviz. Vocês não ouvem o Espírito, vocês negam o Espírito, negam as profecias. Como os pais erraram, vocês erram. E aí, a gente chega bem no momento onde nós lemos no capítulo 7, que aquele conselho agora, aqueles homens começam de tanta raiva a ranger os dentes contra Estevão. É nesse momento que ele olha para o céu e ele dá uma piorada na situação dele, porque ele fala que ainda está vendo Jesus ao lado direito de Deus, né? E aí os homens tapam os ouvidos, arrastam Estevão para fora, e agora ele vai ser apedrejado. Nós lemos a narrativa do primeiro mártir, o primeiro homem que morre por defender ou por causa do nome de Jesus. E eu quero chamar a atenção, eu estou te contando todo esse pano de fundo, porque quando começa o apedrejamento, tem uma parte no texto, e é o momento que esse personagem, que é muito importante, aparece. Eles deixaram as capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Mais na frente na narrativa, Lucas troca o nome Saulo pelo nome Paulo, é o mesmo nome, só que agora escrito em latim. Então a gente vai ficar falando Paulo. Então eles deixaram ali as roupas aos pés de Paulo. E apedrejaram, mataram Estevão. E o capítulo 8 se inicia, nós também lemos o primeiro versículo, quando a gente lê o seguinte: e Saulo, ou Paulo, consentiu, aprovou a morte de Estevão. E é aqui que eu queria que a gente parasse e pensasse um pouco. E a primeira pergunta que eu queria que a gente pensasse juntos é: por que Paulo, aprovou, consentiu com a morte de Estevão? Por que ele fez isso? Será que a gente está diante de alguém que é uma espécie de psicopata com fetiche para apedrejamento? Entendeu? Alguém que está ali assim, como se estivesse assistindo a final de um campeonato muito importante, e ele fala: não gente, daqui as capas, vai lá, apedreja mesmo, olha aqui o tamanho dessa pedra, ataca, ai meu Deus, acertaram a cabeça, uau! Será que ele está ali como alguém que está vibrando, né, como um torcedor assistindo, sei lá, uma partida de futebol e vibrando, cada pedrada é um gol? Meu Deus, que sociedade maravilhosa, olha para você ver que coisa mais linda. A gente tem aqui um homem que morreu. Será que nós estamos falando, e nós estamos diante de um personagem tão sanguinário assim? Alguém que gostava de ver, né, alguém que ele ia de apedrejamento em apedrejamento, é o que ele gostava de fazer. É esse homem, será que a gente está lendo? Certamente não. Então, por que Saulo aprovava e aprovou a morte tão dura, né, de Estevão? Por que ele fez isso? Ele fez isso, queridos, porque a soma de todo o ensino que foi depositado sobre a vida de Paulo, toda a cultura que Paulo absorveu, todo o contato que ele teve com outros, com professores, com pessoas ali que sabiam da lei, toda a interpretação que Paulo tinha da lei, toda a leitura de mundo que Paulo fazia, quando ele somava todas essas coisas na cabeça dele, a única coisa lógica a acontecer, por mais que fosse trágico, era que o único caminho que era a solução para acabar com o mal chamado seguidores de Jesus, era, infelizmente, apedrejar aquele homem. Por mais que é terrível,
mas esse é o caminho certo a ser feito. Isso daqui está certo, porque é o caminho que nós temos para acabar com esse mal chamado Jesus. Então, quando Paulo somava tudo na cabeça dele, ele olhava para o que estava acontecendo e via, está certo, apedreja mesmo, porque é assim que a gente vai terminar com esse mal chamado Jesus. Agora, quando a gente pega toda essa soma de cultura, ensino, tudo o que fez o homem Paulo ser construído, quando a gente pega tudo isso, o ensino, os relacionamentos, ao longo da vida, aquilo que ele foi aprendendo e absorvendo, as interpretações que ele faz, as ambições do homem, quando a gente pega todas essas coisas, isso tem um nome, isso se chama cosmovisão. É a visão de mundo de um indivíduo. É como ele vai ler o mundo, interpretar o mundo, enxergar as coisas, e não só enxergar, mas reagir a elas. Todos nós, todo mundo nesse mundo tem uma cosmovisão. Mesmo que essa é a primeira vez que você escuta essa palavra, você tem uma cosmovisão. Nós fomos criados e ao longo da sua jornada você foi sendo construído como indivíduo. E você vai acumulando, vai absorvendo ideias, você vai entendendo as coisas, experimentando as coisas, e a soma de tudo isso na sua vida faz com que você, diante de alguma situação, tenha certa reação, tenha uma forma de agir ou de pensar. Então, as suas concepções, aquilo que você acha, imagina que é certo ou imagina que é errado, os seus sentimentos, todas essas coisas, elas são pautadas pela sua cosmovisão. É como você enxerga o mundo, é como você vê o mundo. Então, pela forma como Paulo via o mundo, enxergava o mundo, pela forma como ele entendia o mundo, aquele apedrejamento era certo. Você conseguiu me entender com a respeito do que é cosmovisão? Agora entenda a primeira coisa. Toda cosmovisão alienada da pessoa de Deus, ou seja, toda visão de mundo desconectada da pessoa de Deus, vai fazer com que o homem aprove barbáries. Paulo estava aprovando uma barbárie. Um homem que não podia se defender, sendo apedrejado até a morte. Isso é bárbaro. Mas toda cosmovisão desconectada da pessoa de Deus faz com que o homem aprove, endosse a barbárie. E aí há alguém que talvez possa dizer assim, não, eu jamais aprovaria o assassinato de alguém. Eu jamais faria isso. Mas eu quero que você entenda que naquela época, para aquela cultura, um apedrejamento era uma coisa comum. Um enforcamento era uma coisa comum. Na nossa cultura, hoje, isso não é correto. E eu espero do fundo do coração que você não aprove um apedrejamento. Você não aprove que alguém seja apedrejado. Mas eu quero que você entenda que na nossa geração e no nosso tempo, existem outras incoerências, existem outras barbáries, que uma cosmovisão desconectada da pessoa de Deus aprova. A gente não apedreja ninguém hoje, mas a gente cancela as pessoas na internet. É um apedrejamento moral. É ou não é verdade? Os países estão, vários deles, aprovando de forma deliberada, de forma inescrupulosa, o aborto. E essa não é uma pauta política, fica tranquilo, essa é uma pauta moral. O Evangelho não se submete a ideias humanas, ele está acima delas. Isso não é uma pauta política, é uma pauta moral. Você vai lá, pega um feto que está com o coração batendo, ou seja, está vivo, e você põe um remédio, mata e tira. Por quê? Porque quer.
E isso é vendido como direito. E algumas pessoas vão olhar e vão dizer, está certo. Cosmovisão desconectada de Deus faz com que o homem endosse a barbárie. Está certo. Nós estamos num tempo onde uma pessoa com 17 anos é jovem demais para assumir um crime que comete, mas tem idade suficiente para poder se submeter a uma cirurgia de troca de sexo. Está tudo bem. Está certo. Mas se a mesma pessoa cometer um crime, é jovem demais. E tem gente que olha e fala, está certo. E endossa a barbárie. O que é isso? Cosmovisão desconectada da pessoa de Deus. Vai fazer com que o homem, diante de certas coisas, ele olhe e ele aprove aquilo como correto, aquilo como certo. Amém? Vamos lá. O que é o Evangelho? Primeiro, o que não é o Evangelho? O que o Evangelho não é? O Evangelho, ele não é uma corrente filosófica apenas. Ele não é só uma corrente filosófica. Ele também não é, como eu já disse, uma posição política. Ele está acima dessas coisas. O Evangelho também não é um método de autoajuda. Ele também não é uma metodologia para disseminar e desenvolver a alta performance. Quer ter alta performance? Vem para Jesus, então, que aí a sua empresa vai prosperar, você vai ser uma pessoa de alta performance. Não, isso não é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é o Evangelho. E ele é um convite. Qual o convite proposto pelo Evangelho? Quando você recebe Jesus, entende a mensagem de Jesus, a proposta feita pelo Evangelho é de uma transformação profunda e completamente radical na sua cosmovisão. Agora, você sai do centro, porque toda essa cosmovisão desconectada de Deus, ela coloca o homem no centro e as ambições do homem, os desejos do homem, a vontade do homem. O Evangelho propõe, saia do centro, entronize Jesus, e agora toda a sua vivência, todas as suas opiniões, todos os seus interesses, todas as suas percepções, todos os seus pensamentos, todas as suas atitudes, todas essas coisas, elas passam agora a funcionar na sua vida por meio de Cristo. Você começa a ser uma expressão tal qual Cristo é, você passa a ser agora. Então você pensa, você olha para o mundo, você enxerga as coisas, tudo pela ótica de Jesus Cristo, pela ótica do Evangelho, por aquilo que Cristo ensinou. Esse é o convite que o Evangelho faz a todos nós. Mude a sua cosmovisão. Era isso que João Batista pregava, era isso que Jesus no início começou a pregar, quando ele disse arrependam-se. E a palavra no original é metanoia, mude a sua mentalidade. Mude a forma como você enxerga as coisas. Por quê? Porque o reino dos céus chegou. Então agora você enxerga diferente, reage diferente e pensa de uma maneira completamente diferente. Esse é o Evangelho. Se você for para Mateus capítulo 13, verso 44, você vai ver o Senhor Jesus dizer algo a respeito do reino de Deus. E ele vai dizer, o reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O que é o Evangelho? É um homem que encontrou um tesouro num campo. E aí ele vende tudo o que ele tem. Tudo o que ele tem é tudo que ele é. É tudo que ao longo da vida ele constrói. É tudo que aquele homem possui. Ele olha para tudo o que ele tem. E ele julga que tudo o que ele construiu, ele pode deixar, vender, para possuir aquilo que ele encontrou.
porque é mais valioso. Esse é o Evangelho. É essa mudança, percebe? O Evangelho não é um plus. Ele não é uma coisa que eu conquisto para que isso possa melhorar a minha vida. Não. O Evangelho é uma coisa que eu encontro e eu deixo a minha vida, porque ela não vale. Agora eu encontrei algo para gastar os meus dias. E esse algo é o Evangelho. É disseminar essa mensagem. É isso que o Senhor está dizendo, é isso que a palavra nos mostra. Vamos mudar a cosmovisão. Jesus, no Sermão da Montanha, ali, a partir do capítulo 5 de Mateus, ele começa a propor ali coisas que são novas. E o que você vai ver Jesus fazendo ali, a partir de Mateus capítulo 5, quando ele começa a ensinar? Você vai ver algumas vezes o Senhor Jesus dizer lá, como ensinaram vocês? O que diziam os antigos? Porém agora eu vos digo. Você vai ver isso várias vezes lá no Sermão da Montanha. Por quê? Porque ele está estabelecendo outra visão de mundo. Como eles disseram para vocês, ok, agora eu vos digo. O que eles diziam, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. O que eu vos digo, orem pelos seus inimigos, ame os seus inimigos. Era isso que ele dizia. Mude a sua cosmovisão. Logo no início de Mateus capítulo 5, você vai ver o Senhor Jesus começar a colocar as bem-aventuranças lá. E mais uma vez, e ali ele já está começando e dando a tônica do que vai acontecer no Sermão da Montanha. A necessidade dessa mudança de mentalidade das pessoas. Ele não vai dizer lá, bem-aventurados vocês, ó religiosos, que cumprem o rito religioso, todo domingo, bonitinho, você vem para a igreja, ó, que coisa maravilhosa. Bem-aventurado você que cumpre o rito religioso, parabéns. Não, ele diz, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É aquele que olha para dentro de si e entende, eu sou pobre de espírito, eu não tenho nada em mim que tenha valor. Ele também não vai olhar no início da bem-aventurança e dizer, bem-aventurado vocês, os fortes, os que são ativos ative o leão dentro de você. Não. Ele olhou e disse, bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. E quem são os que choram? Os que se arrependem e entendem, não há em mim força. Não há em mim força, eu não sou leão nenhum. Eu sou ovelha perdida, fedida, que o pastor precisou ir buscar. Isso é o Evangelho. E agora a gente volta para a figura de Paulo. Quando você volta lá, e você vê aquele homem firme em suas convicções, você vai ver agora Paulo indo em direção a Damasco, resoluto em suas convicções. Resoluto na sua cosmovisão, vamos perseguir os cristãos. Até aqui, no caminho para Damasco, uma luz brilha e ele se encontra com Jesus. E aí Jesus vai dizer, por que você me persegue? Ele vai ficar desesperado, pergunta, quem é o Senhor? Ele responde, eu sou Jesus, a quem você persegue. Dá direcionamento para Paulo, ele entra na cidade, logo depois da leitura você vai ler que as escamas dos olhos de Paulo caíram, abri os olhos, e agora eu passo a enxergar por outra ótica. E aí lá na frente, Atos capítulo 17, Paulo está diante dos atenienses, pregando para os atenienses, verso 28, ele vai dar uma das declarações mais fantásticas de Atos. Ele vai olhar para aqueles homens de Atenas, e vai dizer, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Em Cristo a gente vive, a gente se move e a gente existe. Não existe cosmovisão saudável fora de Jesus. Não existe cosmovisão saudável aonde Cristo não está entronizado. Não existe. Toda cosmovisão da qual Cristo não é o centro, vai fazer com que o homem aprove barbáries e seja conduzido
a um destino eterno, longe do Senhor. Mas quando nós encontramos Jesus e entendemos o Evangelho, as coisas mudam dentro de nós. Amém? E o que esse Evangelho provoca em nós? Em meio a um mundo que está tão perdido em suas convicções, mergulhado em tristeza, dor, fome, guerras, discórdias, o que o Evangelho gera em nós? O que ele proporciona para nós? Porque ainda alguém pode olhar e dizer, tá certo então, vamos mudar a cosmovisão. Você está falando para colocar Jesus no centro, Ele é um Deus bom, amém? Ele é um Deus onipotente, amém? Ele é um Deus onisciente, amém? Então por que existe o mal no mundo? Por que coisas ruins acontecem com gente boa? E coisas boas acontecem com gente ruim? Essa é uma pergunta filosófica, uma das perguntas filosóficas mais antigas que tem. E a gente precisaria de um seminário para estudar essa pergunta. Livros foram escritos para responder essa pergunta. Mas por mais que a gente não tenha respostas simples para todas as perguntas, o Evangelho gera algo em nós que nenhuma outra ideia é capaz de gerar, que nenhuma outra visão de mundo é capaz de proporcionar. E a primeira coisa que o Evangelho vai gerar, dentro de tudo que ele gera em nós, algumas das coisas, a primeira que nós vamos destacar, é que ele promove em nós uma visão a nosso próprio respeito. O Evangelho revela a nós quem nós realmente somos. E eu me lembro daquele filme da Paixão de Cristo. Todo mundo já viu esse filme, amém? Alguém nunca viu Paixão de Cristo? É um bom filme, perturbador, mas é bom. Tem um momento, retratando lá uma passagem bíblica, que Jesus está sendo conduzido para o Gólgota, sendo conduzido para ser crucificado. E eles colocam a cruz sobre as costas de outro homem. E o filme retrata de forma muito singela dois momentos. O primeiro momento é quando aquele homem coloca a cruz nas costas. Aquela cruz não era dele. E ele quer deixar bem claro para todo mundo ali. Ele é o condenado. Eu só estou carregando a cruz. Então começa a jornada. Até o Gólgota. Jesus cai várias vezes e tal. Quando eles chegam lá, o olhar daquele homem é outro. Porque ao longo da jornada ele entendeu, essa cruz é minha, e eu estou entregando para o inocente, pagar no meu lugar. Eu deveria ser pregado, mas é ele que vai, no meu lugar. O Evangelho, ele gera em nós essa consciência de quem nós somos, de quem realmente nós somos. Éramos perdidos, éramos estranhos, mas o Senhor nos resgata pela sua santa misericórdia e amor. E nos coloca assentado à mesa dele como seus filhos. Quem nós somos agora? Filhos. É por isso, querido, que é inconcebível você encontrar pessoas que vão diante dessa verdade, diante de entender eu era estranho, e qual era o destino de todo homem, qual era o direito de todo homem, a ira de Deus. Esse era o direito de todo homem, mas esse Deus, Ele resolve dar o que Ele tem de melhor, me ofertar o que Ele tem de melhor, e agora o meu destino é viver eternamente à mesa do Senhor. Então é inconcebível você começar a olhar e pensar assim, eu sou filho de Deus, glória a Deus, Jesus foi lá, pagou, então agora eu posso viver a minha vida de uma forma qualquer e deliberada. Não existe pecado, Ele já perdoou todos os pecados, os passados que eu já cometi e os futuros que eu ainda vou cometer. Não existe pecado. Isso é uma corrente filosófica aí, teológica do inferno, só pode. Porque se eu reconheço o que foi feito, e entendo o que foi feito, então a minha vida precisa ser uma resposta coerente ao que Ele fez. Ele se entregou, então eu me entregarei. Tudo entregarei. Não é isso que diz a canção?
tudo entregarei. Porque sem Cristo eu não teria nada dessas coisas. Em segundo lugar, o Evangelho promove em nós esperança. E a ideia de esperança, o que é esperança? A esperança envolve uma expectativa de que algo aconteça. Isso é esperança. Quem tem esperança, tem a expectativa de que algo aconteça. Só que expectativa envolve probabilidade. Então, quem tem esperança tem a expectativa de que algo aconteça, mas há uma probabilidade de que não aconteça. Eu tenho esperança, eu desejo que aconteça, mas pode não acontecer. Isso é esperança. Mas o Evangelho promove em nós uma esperança que não tem probabilidade de erro. Se você vai para Romanos 5,5, o apóstolo Paulo vai dizer: essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Você tem o Espírito dentro de você? Então esse é o selo da sua salvação, a garantia da esperança certa de que Ele virá. Então, quando Ele vier, por mais que a gente olhe para um mundo cheio de dores, de lamento e de sofrimento como o nosso mundo é, e por mais que a gente não tenha condições de ajudar todos, ou por mais que a gente não tenha resposta para todas as perguntas, mas uma coisa é certa, nós temos uma esperança que não falha. Em certo momento, Ele virá e toda dor terá fim. O que nós temos como certo? Nós não conseguimos explicar porque há dor, porque pessoas boas sofrem. Nós não conseguimos, muitas vezes, ter uma resposta que alimente a necessidade do homem de entender por que isso acontece. Mas nós podemos responder, apesar de não entender, essa dor não é para sempre. A alegria e o amor são para sempre. A dor tem um fim, e o fim dela está quando o céu se rasgar e o Cordeiro descer até nós. Esse dia chegará, então toda dor será aniquilada. Então, até que isso aconteça, nós precisamos olhar para dentro de nós e declarar o que o salmista diz. No Salmo 42, verso 5, porque está abatida, ó minha alma, porque você se perturba dentro de mim, espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, amém? Em terceiro lugar, o que o Evangelho gera dentro de nós? Ele gera uma paz e uma alegria verdadeira. Qualquer outra ideia que não tem Cristo centralizada, qualquer outra visão de mundo que não tem Cristo centralizada, vai colocar a sua paz e a sua segurança em coisas que são falíveis. Se tem dinheiro, se tem saúde, se está todo mundo bem, o carro está na garagem, está tudo certinho, está tudo perfeito, então existe paz e alegria. Mas Jesus, em João 14, 27 diz, eu deixo com vocês a minha paz, não como o mundo dá, a minha paz. Que paz é essa? Ela não é circunstancial. Às vezes a gente vai olhar e a vida vai estar turbulenta, os ventos vão estar fortes, menino doente, você não tem dinheiro, está tudo arrebentado. Mas você olha para dentro de si, é uma paz tão grande. De onde que ela vem? Da certeza de que mesmo que está tudo meio complicado, Ele não perde o controle das coisas. Aleluia! Ou você como eu, quando as coisas se desespera? Só eu que desespero. Mas a gente pode ter acesso a uma paz e a uma alegria incontáveis, contagiantes. É por isso que o Senhor fala, queridos, que o reino do céu pertence àqueles que são como crianças. Esses dias para trás eu fui num velório. E eu cheguei lá no velório, porque o pai de uma moça
lá da escola tinha morrido e tal, e eu fui representar a escola, fui lá. E aí ela tem uma criança de 4 anos. E estava aquele clima de velório, né? Todo mundo chorando e tal, e a criancinha lá assim, olhando. Eu nunca tinha visto a criança. Ela chegou em mim e falou assim: tio, eu não estou triste. Eu estou tranquila. E era o avô dela que tinha morrido. Eu estou tranquila. Eu estou bem. Eu falei, amém. Ajuda a mamãe. A mamãe não está legal, não. Ajuda ela lá. Não está bem. É morte. Mas ela é uma criança. Então dentro dela está assim, gente, eu estou bem. Está tudo bem, vovô foi para o céu, virou estrela. Sabe essa simplicidade, essa certeza plena das coisas? É disso que Jesus falava. As crianças têm certeza plena das coisas. Elas acreditam. Se você falou que virou estrelinha e está com Jesus, ela acredita. Ela fala, vocês estão chorando por quê? Virou estrelinha, está com Jesus. Uai, não estou entendendo. Não virou estrela, não está com Jesus? A gente está chorando por causa de quê? É disso que Jesus está falando. Sejam como as crianças. Então está tudo bagaçado. Mas você não tem um Deus que te cuida e te serve? Esse Deus é fiel. Amém? Paz e alegria verdadeiras. Quarto lugar, o que o Evangelho gera em nós? Ele nos oferece sentido, direção e significado. Em 1 Coríntios capítulo 12, quando o apóstolo Paulo está falando a respeito do corpo de Cristo, ele começa a colocar ali que existem muitas funções do corpo e tal. Tem uma frase ali que o apóstolo Paulo registra em 1 Coríntios 12, 18. Que ele fala o seguinte: assim Deus colocou cada parte diferente do corpo, conforme Ele quis. E isso para mim é uma chave desse capítulo, desse capítulo 12 de 1 Coríntios. Porque mostra que o Senhor não só pensou em você, como Ele colocou você para funcionar no corpo de Cristo, conforme Ele quis. Isso quer dizer que o Senhor depositou em você habilidades, recursos, conhecimento e dons, para que você, em nome dEle, atue e represente quem Ele é, dentro dessas paredes, aonde a comunidade se reúne em nome de Jesus, mas principalmente fora delas, aonde há um povo que não vive em nome de Jesus. Você tem habilidades, dons, recursos, posses. Todas essas coisas precisam estar submetidas a Cristo. Porque Ele pensou em você e Ele te deu isso daí. Lembre que a sua vida não é sua, a minha vida não é minha. Mas os dons e as capacidades que Ele deu pertencem a Ele para a glória dEle. Então o que tem nas suas mãos? O que o Senhor te deu? Talvez você é alguém extremamente talentoso em algo. Use o seu talento para a glória do Cordeiro de Deus. Enxergue naquilo que você faz, naquilo que você é, algo que possa ser proveitoso para a glória e que vai refletir quem Cristo é. Então você é um funcionário, seja o melhor deles. Você é um empresário, seja o melhor deles. Você é um estudante, seja o melhor deles. E quando você estiver no topo, lá em cima, e te perguntarem qual o teu segredo, você diz: aquele que habita em mim é dono de todas as coisas em mim, Jesus. Amém? Sentido, direção e significado. E por fim, você já pode ficar de pé, por favor, no seu lugar. Em último lugar, quando nós encontramos o Evangelho, quando nós estamos diante do Evangelho, o que ele gera em nós, que mudança ele gera em nós. Jesus, quando ele escolheu aqueles homens, ele escolheu homens improváveis. E ele sabia das fragilidades daqueles homens, ele sabia de todas elas. Então Jesus, quando olha para mim, ele sabe as minhas fragilidades, todas elas.
E se a gente fosse colocar as minhas fragilidades aqui em questão, a gente ia encher umas 4, 5, 10 carretas de fragilidade. Todos nós temos muitas fragilidades. Mas eu quero que você pense Jesus escolhendo Pedro. Pedro, vamos ser o meu discípulo. Aí eu fico imaginando as coisas, tá? Isso não está escrito, só aqui. Aí alguém cutuca Jesus e fala, pô, Pedro, língua grande, cara turrão. Aí Jesus fala assim, eu sei, tudo bem. Essas são as fragilidades dele. Vamos fazer o seguinte, vamos tratar as fragilidades e potencializar as virtudes. Ele é falastrão mesmo, mas é um baita de um líder. Vai ser coluna da igreja. O que o Evangelho faz em nós? Potencializa as virtudes e trata as fragilidades. Trata. Nós somos mudados diante dele e colocados em lugares onde nós jamais imaginamos. Meu irmão, você pode erguer suas mãos nessa noite. E em meio ao nosso mundo cheio de dores, dificuldades, cheio de ideias tão tortuosas, cheio de tantas guerras reais, guerras de ideias, guerras de narrativas. Você pode nessa noite se colocar e dizer, Senhor Jesus, que eu seja alguém que possui uma visão de mundo onde o Senhor está entronizado. Nós queremos ser como o Senhor é, manso como Jesus, humilde como Jesus. Ele era simples, gentil. Ele não aceitava o mal, mas ele não pagava o mal com o mal. Ele era o amor encarnado. E agora ele está no céu, vivo à direita de Deus Pai. E ele espera que esse amor seja manifestado através daqueles nos quais ele derramou o seu Espírito, nós, a igreja. Então que ele encontre em nós esse desejo de expressarmos, de pensarmos e de agirmos como ele. Que ele encontre nesse lugar gente com um coração devoto a ele, entregue a ele. Gente que anda pelas ruas dessa cidade e que por onde passa exala o bom perfume de Jesus, que com quem se relaciona exala o bom perfume de Cristo. Que ele encontre em nós gente com uma visão correta, gente cujas escamas dos olhos foram tiradas. Você pode começar a orar no seu lugar e a colocar diante do Senhor as suas fragilidades, a colocar diante do Senhor quem você é e começar a dizer: Senhor Jesus, seja entronizado no meu coração, seja entronizado na minha vida, seja entronizado, Senhor. Você pode, querido, nesse lugar